Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dalila Almeida Lima, sou médica veterinária, especializada na área de dermatologia veterinária há 8 anos. E hoje eu estou aqui para falar de um tema que tem uma importância muito grande, não só na medicina veterinária, mas também na parte de saúde pública, porque é um tema muito relevante, né, que faz aí uma comunicação entre a medicina veterinária e a medicina. Então, são acometimentos aí, alterações que a gente vai observar não só nos animais, mas também nos seres humanos. Então, o que seria a criptococose, né? Então, um tema que talvez ele possa passar desapercebido aí, dentre os estudos, né, de relevância, mas é uma doença que tem uma incidência, né, tem aumentado a incidência de uns tempos para cá, não só em centros urbanos, que tem aí uma grande população de pombos, né, de pessoas e de animais, mas também ela tem chegado nas regiões que a gente nunca tinha relatos, né, nem estudos, e a gente vai compreender um pouco dessa alteração. Então, ela é uma doença considerada aí uma doença de classificação miticótica, né, então é um fungo. Essa doença, ela se torna sistêmica à medida que ela adentra, né, o organismo do animal, né? A gente tem aí como fungos do gênero Cryptococcus, sendo eles os mais importantes aí causadores dessa alteração, né? E dependendo do caso, os animais podem morrer. E eu vou mostrar hoje no finalzinho da nossa aula um caso inédito, né, que ainda não teve publicação, mas ele vai ser publicado, de uma paciente aqui de Jataí, que veio a óbito, né, por conta da criptococose. Então, o que seria, né, esse fungo? Observem que ele parece, né, um ovo frito com um halo central, né? Então, nas avaliações citológicas e até mesmo no histopatológico vão ser essas leveduras, né? Essas alterações fúngicas que a gente vai observar. Então, ela é conhecida também como tolurose, blastomicose europeia ou a doença de Busse-Buske, né? Então, é uma infecção oportunista, muito grave, de caráter sistêmico, né? Tem aí como gênero principal o Cryptococcus, pode ser o Cryptococcus variação GAT ou Cryptococcus neoformans, tá? Esse fungo ele é adquirido do meio ambiente, tem uma distribuição mundial, é uma doença que a gente observa muito em gatos, e eu vou falar mais adiante porque, né? Então, ela é muito mais comum e frequente em pequenos animais, e dentre os pequenos animais, os gatos são os mais acometidos, poucos relatos em cães, mas já temos, tá? Incidência em cães também. A gente encontra esse fungo onde? Principalmente nas fezes dos pombos, tá? Esse fungo, ele permanece ali ativo até 2 anos no ambiente, e pode ocorrer a contaminação por esses agentes através da inalação, ou através de lesões contaminadas, tá? Pelo agente. Então, ela tem uma importância aí de frequência e de incidência em animais imunodeprimidos. São aqueles animais que têm uma doença imunocomprometedora, né? Que seria animais e gatos, principalmente, positivos para FIV-FeLV,
animais que têm aí uma doença do carrapato, como a erliquiose canina, ou até mesmo animais que fazem uso, né, de glicocorticoides, né, e corticoides no geral, e aqueles pacientes que possam ter aí alguma doença oncológica, né, e façam quimioterapia. Então, eles também têm grande chance aí de ter concomitante a esses protocolos e essas comorbidades, né, uma doença fúngica em associação, principalmente quando a gente pensa em gatos, tá? Então, a gente viu que ela é uma micose de natureza sistêmica, né, considerada uma zoonose. Então, por mais que o contato, né, o contágio e a disseminação desses agentes não seja especificamente de um animal para outro, e sim através de inalantes, né, mas ela tem um caráter zoonótico aí muito importante, né, e aí os gêneros estão dentre os neoformas, né, e o GAT. Então, pode acometer as aves, os humanos, os animais domésticos, aí a gente inclui os cães e gatos, né? E raríssimas vezes a gente vai observar também em animais silvestres. Então, onde que a gente vai encontrar esse agente? Em solos, nos frutos e vegetais em decomposição, né? Mas também nas fezes desses seres aí, né, que são os pombos. O relato da criptococose, a história, né, a partir de meados dos anos 1800, 1900, já começou a surgir. Ainda tem uma controvérsia de algumas publicações de que isso veio através de frutos, né, e às vezes um cientista e estudioso começou a fazer análise de suco dessas frutas e observou, né, a variação, esse gênero, Cryptococcus, mas também tem relatos de que foi identificado primeiramente em animais domésticos e o cão foi um dos primeiros relatos, né, a ser investigado. Mas hoje a gente já tem publicações e incidências de que o gato é uma das espécies mais acometidas por esse agente. Então, esse fungo ele é eliminado nas fezes das aves, né, principalmente os pombos, e aí ele pode permanecer por mais de 2 anos fazendo aí o seu trabalho de infecção, né? Quando em contato com os animais, ele pode causar aí a infecção. Então, eu recordo que quando eu estava na parte da docência, né, dando aula, e falando especificamente desse tema, a aluna veio e me perguntou, mas por que as aves, principalmente as galinhas, né, as aves de criação, por exemplo, elas não adoecem? Porque o fungo, ele não se multiplica no intestino desses animais. Então, ele utiliza da matéria orgânica em decomposição, somente se esses animais estiverem imunocomprometidos, com alguma alteração, alguma baixa de imunidade, que esses animais podem vir a adoecer. Mas dentro da parte aí de ciclo biológico do agente, o fungo ele não consegue fazer o seu processo de desenvolvimento e multiplicação apenas passando pelo trato gastrointestinal dessas aves, por exemplo, né? Então, as fezes com a liberação de nitrogênio, tudo ali de material que seja importante para o crescimento do fungo, que vão finalizar o processo de desenvolvimento desse agente. Então, ela está mais associada a seres humanos, por isso que hoje o tema, né, trazido para vocês foi criptococose nos animais, mas fazendo uma correlação entre a importância, né, na saúde pública, ela está mais associada com lesões em seres humanos e animais domésticos, em especial a gente cita os gatos, né, os animais de produção, e mais dificilmente aos animais silvestres. Observe essa imagem, né, a gente tem alteração ocular, a gente tem um ponto aqui de lesão, começando a fazer uma elevação, né, papular aqui com uma ulceração, e aqui nesse plano nasal a gente já tem uma úlcera bem importante, né? Então, aqui a gente já está começando a fazer a destruição no tecido, né, tecido cutâneo, muitas vezes ele aprofunda para tecido dérmico, epidérmico, né, e a parte do tecido muscular também, muitas vezes, é acometida. O hospedeiro suscetível
na criptococose é o paciente imunossuprimido. Então, principalmente esses pacientes, a gente vai ver que eles vão ser positivos, né, para a criptococose. As vias de eliminação, a gente sabe que são as fezes, né, as portas de entrada são as vias respiratórias, e a via de transmissão, ela é a via horizontal, ou seja, na maioria das vezes, né, a gente vai ver o contato aí por inalação desses aeroalérgicos contendo a levedura, os esporos, né, do fungo, ou até mesmo por alguma porta, né, de entrada que ocorreu. Então, no caso do Cryptococcus neoformans, né, a infecção pode ocorrer por inalação de partículas fecais dispersas no ar ou de aves ressecadas. Então, às vezes, a ave que morreu, né, ela pode ter ali no seu aparelho intestinal, né, um agente ali perpetuante que ficou por até quantos anos? Por até 2 anos, né, ali, sobrevivendo, né, nesse material e fazendo o seu ciclo. Então, quais são os sinais clínicos, né? A gente tem, principalmente nos gatos, né? Porque as lesões dos seres humanos, elas se localizam mais relacionadas aí com a parte respiratória e tegumentar. Então, nos gatos, a gente pode ter alterações que se disseminam em 4 síndromes. São as respiratórias, as tegumentares, que são lesões na pele, né? Esse fungo pode migrar do pulmão para o sistema neurológico, fazer alterações neurológicas, e até mesmo, né, via nervosa ali, fazer alterações oculares também. Então, na via respiratória, eu tenho principalmente alterações de sinais clínicos como secreção nasal e dificuldade respiratória. Então, o animal tem aquela dificuldade de respirar, ele pode ter secreção, ele pode ter espirros, ele pode ter, às vezes, alguma dificuldade, né, que leve à dispneia, né? Essa dificuldade respiratória faz com que ele piore o quadro respiratório. Ele pode desenvolver as duas ao mesmo tempo, respiratória e tegumentar? Sim. Eu tive um caso de um paciente que a suspeita era criptococose, ele foi para o hospital veterinário aqui da faculdade, confirmou criptococose com os exames, né, porque ele já era imunocomprometido, tinha FIV-FeLV, né, tinha fechado aí o diagnóstico de FIV-FeLV, e ele vinha com uma dificuldade respiratória muito grande, com uma leve secreção, e quando fizeram a biópsia, porque confirmou somente na biópsia, né, esse caso, concluíram que tinha criptococose também. A gente vai falar mais adiante depois sobre diagnósticos. Então, aqui, nos sinais clínicos, eu vejo na parte tegumentar, né, lesões cutâneas, como pápulas, nódulos, né? Então, ele faz algo ali meio que exudativo, muitas vezes, né? Essa lesão pode começar sem ulceração, apenas um nariz de palhaço, que a gente costuma dizer, né? Tumores e gomas, crostas hemorrágicas, né? Úlceras, fístulas, deformidade nasal. Observe que aqui o plano, né, nasal, essa parte aqui do seio nasal já começa a ser acometida e o animal fica literalmente com o nariz de palhaço, tá? Nos casos neurológicos, a gente observa que a literatura cita muito sobre os casos neurológicos, mas eu particularmente quase não vi nenhum animal com criptococose que tivesse comprometimento neurológico, né? Então, as alterações são de comportamento, né? O animal fica, às vezes, em crises de ataxia, nistagmo, cegueira, né? Então, ele fica andando em círculos, né? Deambulação em círculos. E na parte ocular, a gente vai ter, né, uma córnea afetada, uma inflamação, uma secreção, uma blefarite, né? O animal vai ter aí um acometimento, principalmente dessa parte nervosa também, né? Os nervos, né, que fazem a ligação da parte ocular, né, podem estar sendo acometidos e esse fungo ele pode migrar pelas vias, né, através não só do sistema neurológico, pelas vias linfáticas, né, através de todo o sistema neurológico, mas também ele pode migrar para o sistema ocular. Então, de lesões tegumentares, a gente vai ter o quê? Nódulos, então isso aqui pode ter relação com algum tumor? Pode, a gente pode pensar que tem uma neoplasia aqui, né?
Mas se não fizer uma citologia, que seria uma aspiração com agulha fina, né, de repente, ou até mesmo uma biópsia, né, ou uma sorologia desse animal, a gente não vai ter confirmação do que é. Então, ele tem pápulas, nódulos, tumores, gomas, crostas hemorrágicas, úlceras, fístulas e a deformidade. Olha quanto esse focinho aqui está alterado, né? Esse plano nasal com o seio nasal está alterado. Aqui eu tenho uma tumefação, né? Eu tenho um aumento de volume nessa região aqui do plano nasal. E aqui eu tenho uma lesão próxima à ocular aqui, né? Com muita úlcera, né? E até uma área aqui começando, uma área de necrose importante, aqui, provavelmente uma outra lesão acontecendo. Esses animais, inicialmente, eles inalaram, né, o fungo, né? E aí esse fungo fez migração aqui nas vias respiratórias. Mas, com o passar do tempo, esse fungo ele vai migrando para o pulmão, fazendo uma dificuldade respiratória maior, uma alteração de bronquíolos, né? E causando uma pneumonia muito importante também. Além das vias respiratórias superiores, as inferiores também são afetadas. Aqui, para mostrar que no cão, as alterações podem ter relação com tumefação, com nódulos também, mas a gente pode ter lesões espalhadas, né? Aqui seria no membro, né? E aí esse membro aqui foi afetado com tumefações, lesões, né? Ulcerações aqui na região do focinho, com perca já, né? Do espelho nasal. Então aqui a gente tem uma lesão. Com o espelho nasal em ulceração. Tá? Já teve uma úlcera bem importante. Aqui, no membro traseiro direito, provavelmente, do animal, né? Membro foi toda acometida aqui com uma tumefação, um nódulo, né? E uma região aqui de ulceração também. Não confunde muito com nódulos, né? Com tumores, com neoplasia. E aí, os diagnósticos diferenciais são muito importantes, por isso que os exames são necessários e importantes. Às vezes eu recebo alguma pergunta, né, do telesaúde, com alguma dúvida, e a imagem nos ajuda, mas o que vai confirmar o diagnóstico? Somente exames, tá? E os exames aqui, eles vão ajudar a ter um diagnóstico mais rápido e mais assertivo, porque não é difícil fazer o diagnóstico de criptococose, né? Às vezes o que fica difícil é o local, né? Por exemplo, gatos às vezes são um pouquinho mais bravos e mais agressivos, né? Então, nessa região do seio nasal, quando acomete essa região e às vezes não tem ulceração, a gente não tem uma facilidade de coleta tão grande, né? Então, às vezes é necessário sedar o animal e o animal já está imunocomprometido e isso pode prejudicar um pouco o nosso diagnóstico. Então, aqui eu tenho os dois quadros em conjunto, né? Nesse paciente, eu tenho tanto a alteração respiratória, né? Como a alteração ocular. E observem que faz uma secreção, né? Nasal e ocular serossanguinolenta, né? Então, começa a haver uma proliferação do fungo, causando até uma ulceração na região que ele faz acometimento. E aí, eu tenho uma sinusite, né? Eu tenho uma alteração aí de blefarite, tem todas as ites, né, que são as inflamações que vão causando no órgão por conta do acometimento fúngico. E esse animal tem muita dificuldade, né? E pensa, um animal disseminando nesse líquido, né, nessa secreção serossanguinolenta, o agente, porque ela se diz, essa levedura, ela tem uma capacidade ali de ser achada e encontrada, né, nas citologias, porque ela perpetua com grande facilidade. E essa proliferação e perpetuação faz com que a gente tenha amostras muito contaminadas. Então, esse é outro problema, né? Porque se um animal, por exemplo, ele mora em uma casa que tenha mais 5 ou 10 gatos, suponhamos, né? Então, nessa casa, ele não foi ainda levado ao atendimento veterinário, porque o tutor, de repente, não viu que tinha lesão ocular. Suponhamos que ele só tinha secreção nasal, ou espirros, né? Ou alguma alteração de estertor, já começou a ter algum grunhido diferente, né? Esse gato. Então, o tutor muitas vezes pode pensar, eu já conheço, é uma síndrome respiratória, porque eles não são vacinados, né? E vou cuidar
com suplementos, com alguma coisa aqui, logo ele recupera, um anti-inflamatório, logo ele recupera. E o animal que não vai recuperando, ele tem grandes chances de ter uma criptococose, uma doença fúngica importante, né? E isso não somente vai disseminar para os outros animais em convívio, em contato, mas também para o tutor, que tem os cuidados e a lida ali, né? De repente, isso pode passar através de uma lesão, uma porta de entrada, né? Ou através da inalação desses esporos de fungo. Aqui seria através de um aspirado, né? Através de um imprint, através de um suave, através de uma biópsia, é o que a gente vai encontrar, né? Então, eu tenho células inflamatórias, aqui são macrófagos, né? E essas células são todas tomadas, né? E não conseguem fazer a destruição do agente. Por quem? Pelos esporos, né? Pelas leveduras aqui dos fungos, né? Do criptococcus. Então, a literatura cita para a gente que esse fungo ele faz um formato de ovo frito, que a gente costuma dizer para vocês. Observe que ele é bem arredondadinho e no centro aqui ele tem um núcleo mais escuro, né, mais basofílico. E vamos falar um pouco de ciclo da criptococose, né? Então, ela faz aí uma alteração e coloca o pombo como um dos carreadores aí, transportadores, né, desse agente. Então, a gente pode ter alteração tanto em seres humanos quanto em animais. A gente sabe que o gato tem uma importância nesse ciclo, né, porque ele tem as suas peculiaridades, né, e hábitos diferentes também do cão, né. Então, aqui, ó, a gente entende que algumas árvores, né, podem ser abrigo para os pombos, mas aí eu não coloco somente as aves. Aqui em Jataí, por exemplo, se a gente for analisar, eu acredito que em Goiânia e algumas outras grandes cidades, né, cidades urbanas aí que tem uma população muito grande de pessoas e que também tenham pombos, a gente observa que no telhado, né, não só em árvores, mas no telhado, a gente observa uma grande quantidade de pombos, em praças, né? Então, todos esses locais são locais aí propícios para que essas aves, né, esses hospedeiros, eles possam defecar, e nessa defecação eles vão estar eliminando aí o fungo. Todos os pombos vão estar passando a criptococose? Depende. Se ele estiver albergando o criptococcus ali, né, no seu aparelho intestinal, provavelmente ele vai estar eliminando o fungo nas fezes, tá? Então, ele defecou, aqui tem um esquema orientando que as árvores de eucalipto são árvores que, né, em algumas regiões eles tinham predileção, mas agora a gente vê que o pombo ele chega mais forte aí para centros urbanos também, né, e nos telhados a gente vê que eles estão, nas praças, fez a sua defecação, então os esporos eles são eliminados através do quê? Do vento, né, então as leveduras e os vadiosporos, que a gente fala, eles são eliminados através do ar. Então, os animais ou até mesmo os seres humanos podem inalar esses esporos e através da inalação desses esporos, eles começam a fazer a alteração. Então, primeiro ponto todo agente que penetra no nosso organismo, seja via cutânea, né, seja via nasal, cavidade oral, né? Então, toda a gente que penetrou ali, a gente tem primeiramente uma resposta imune inata, né? Que seria uma resposta do nosso próprio organismo, via mecânica, física, né? Ou através de células, para conseguir eliminar o agente. Como esse agente, ele é um agente que tem uma facilidade de penetração nesse trato respiratório, né? Como se ele tivesse um tropismo para esse trato respiratório, ele vai penetrar ali com muita facilidade e vai enganar a nossa resposta imune inata, a nossa primeira linha de resposta. Como ele fez essa enganação, aí a gente começa a ter uma produção de resposta imune adaptativa, que seria a resposta mediada por células, por anticorpos, né, por inflamação. Então, além dele penetrar e conseguir se fixar, ele já ativou uma segunda linha de resposta, que seria adaptativa do nosso organismo, para que ocorresse um processo inflamatório muito maior naquela região.
E o nosso organismo, por si só, libera quem? Macrófagos, né? Células de defesa que vão ser responsáveis, neutrófilos, vão ser responsáveis pela fagocitose, por englobar esse agente e eliminar esse agente. Só que, como ela tem poderes ali, né, na cápsula desse fungo, né, então ele tem uma facilidade de destruição dessas células que vão tentar fazer a sua própria destruição. Então, esse fungo muitas vezes ele não é destruído, é como se fosse uma dengue ou alguma outra doença que o nosso organismo não está acostumado, né? É algo novo, algo diferente, entrou ali, algo estranho. Vamos tentar destruir e não consegue. E ele vai fazendo todo esse processo de tumefação, né, de secreção, de alteração de inflamação, e todos esses processos vão fazendo com que o organismo fique mais debilitado. Então, pense, se um animal já tem uma doença imunocomprometedora, ou o ser humano, né, que eu estou falando no geral, se esse paciente, além de doenças imunocomprometedoras, ele já não teve uma boa resposta, sei lá, por não ter uma boa alimentação, né, não ter uma qualidade de vida, vive errante, né, não só nas ruas, mas também aí comendo coisas que não estão alinhadas, né, com o seu modo de vida. Então, isso pode prejudicar ainda mais a resposta imunológica do organismo. Pessoas que tenham às vezes, que tomar alguma medicação imunossupressora, né? Pessoas que às vezes são oncológicas, pessoas que têm alguma outra alteração em conjunto, elas não vão ter uma boa resposta contra o agente, contra o fungo. E isso piora ainda mais a resposta imunológica do organismo. Então, suponhamos que fez a primeira penetração aqui nas vias aéreas superiores, né? E aí a gente começa a vir para o pulmão. Então, nessa parte aqui, ó, eu já tenho um acometimento mais avançado e mais grave da doença. Não diagnosticou a doença inicialmente e não teve, né, um tratamento específico para o fungo. Esse fungo, além de migrar para essas vias respiratórias, né, e para o pulmão, ele vai fazer uma proliferação para o sistema nervoso central. Então, aqui, ó, ele fica alojado em alvéolos, né, no pulmão, alvéolos pulmonares, e aí fez todo o seu processo ali que ele gostaria de multiplicação, disseminou e vai para o sistema nervoso central. Então, essa parte aqui é a parte mais complexa da doença, porque aí é como se já tivesse tomado, né, toda a parte aí neurológica também, e fica muito mais difícil de reverter a situação. É muito mais grave tratar um animal ou uma pessoa, né, que já tem comprometimento respiratório, né, na parte de vias aéreas superiores, inferiores e até mesmo parte neurológica acometida. Então, os gatos, vamos falar aqui um pouquinho dos gatos, né? Os gatos, eles têm um hábito bem especial, né? Porque além deles gostarem de alturas, né? E eles se sentirem mais protegidos nas alturas, não tem algo específico que diga que realmente, né, esses gatos são acometidos por conta de um ou outro fator. Mas a gente sugere, né, porque a literatura não cita ao certo, porque os gatos são mais acometidos do que os cães, por exemplo, mas a gente sugere que pelo seu hábito, né, de ficar pulando, né, de telhado em telhado, seu hábito aí de gostar das alturas, faz com que ele tenha muito mais contato com as fezes desses pombos, tá? Então o gato tem uma predileção aí por presas, né, e o pombo é uma presa aí que o gato tem atração, né? Tanto é que eles matam essas presas e muitas vezes comem toda a presa, né? Toda a ave, né? Então tem grande chance dele estar se contaminando também. Então aqui é só para vocês terem uma noção, né? Uma comparação aí que a criptococose em seres humanos ela começa também com alterações nodulares, né? Como se fosse um pequeno nódulo, um pequeno cisto, né? Isso pode ulcerar e às vezes ir se disseminando, né, por todo o corpo. E é bem parecido com esse nariz de palhaço que a gente cita na literatura de acometimento dos gatos também. Aqui outra imagem, né, de alteração com processo de inflamação, né, tem vermelhidão, provavelmente muita dor, né, o paciente sente dor e isso vai se disseminando muito rápido, né? Então, as chances de contaminação são muito grandes,
principalmente se você lida aí com um paciente que tem a doença, né, e você tem uma porta de abertura importante ou inalou o esporo, tá, do agente. Aí a gente tem como diagnóstico vários exames, né? Tem várias técnicas e várias ferramentas que podem ser utilizadas, como a citologia dessas lesões. Então, o que eu faço? Vamos supor que seja no ser humano. A gente pode fazer um aspirado, né, citológico. No animal, como que a gente faz? Aqui, por exemplo, eu posso pegar uma agulha bem fininha e fazer por capilaridade só, né, fazendo a punção por capilaridade, não punção, é só movimento, né, com a agulha fina, mas também eu posso fazer uma punção, né, com uma seringa de 10 ml, aspirando mesmo o conteúdo que tem aqui. Agora se coloque no nosso lugar, né, de médico veterinário. Gato fica quieto? Dificilmente. Então, assim, é uma coleta que tem que ter uma destreza e uma contenção muito boa, né, desse animal, mas se for necessário, é importante fazer uma leve sedação desse paciente, né, às vezes tomando todo o cuidado e a precaução, e sempre com todos os paramentações, né, para que a gente não se contamine também. Tá. Não encontrei nada na citologia aspirativa, né, na secreção de lesões. E aí eu posso fazer o quê? Análise do líquor cefalorraquidiano, né? Posso fazer um teste sorológico para compreensão, não é tão específico, mas pode nos ajudar, né, se já tiver uma disseminação maior. Então, através do sangue, extrai o soro e pede uma solicitação de sorológico específica para criptococose, tá? Em animais, acredito que em seres humanos também eles possam fazer. Posso fazer cultivo fúngico, né, em meios de cultivo específicos para o fungo, e posso fazer também o quê? Histopatológico, que é o quê? Aqui nessa região, por exemplo, tá legal para a gente fazer histopatológico. Aqui tá, mas aqui, ó, tá legal para fazer histopatológico, que a gente pega, né, um pedacinho da borda não acometida com a borda acometida. Então, 1 a 2 amostras, no máximo 3, aqui já seriam suficientes para a gente ter aí um resultado, né, fidedigno no histopatológico para o fungo. Mas às vezes na citologia, como as células vêm com muita facilidade, né, às vezes na citologia a gente já consegue encontrar esses agentes. Tá, vamos continuando aqui. Tratamento é extremamente longo. Então, se o animal, pensem comigo, né? O animal já tem um imunocomprometimento, porque ele já tem uma doença que faz com que ele use medicações imunossupressoras, por exemplo, né? Vamos supor que o animal tenha pênfigo, uma doença autoimune. Ou suponhamos que o animal tem leishmaniose e ele pegou criptococose. Então, ele já toma várias medicações, como se fosse um coquetel, e aí ele precisa tomar um antifúngico que tem um poder de lesão hepática muito forte. Então, o que a gente tem que analisar? Todo o estado e conjunto desse animal acometido para saber o melhor protocolo de tratamento para esse animal. Então, eu tenho que avaliar todas as condições subjacentes desse paciente. Vou usar itraconazol, ceftriaconazol, flucitocina, fluconazol, né? Anfotericina, depende. E depende de toda a resposta de terapêutica que eu fizer para cada paciente. Então, geralmente, assim, o itraconazol, eu acredito que não tem uma resposta tão boa se for pensar em gatos, né? Então, eles gostam mais do fluconazol, na dose de 50 miligramas gato, né? A cada 12 horas por 2 a 4 semanas. Melhorou, cultura fúngica está negativa, a citologia também está negativa, fica em torno de 1 a 2 meses após a resolução, tratando o paciente. Mas tem trabalhos e estudos que publicam que o animal ficou em tratamento durante 6 a 8 meses. Animais podem chegar até 1 ano, 1 ano e meio de protocolo de tratamento. Então, essa é a parte mais triste. Eu acredito que em seres humanos, eu não olhei, mas o protocolo também seja um pouco parecido, né? Um pouco longo também, porque esse fungo é muito resistente a essas medicações antifúngicas, tá? E aí a gente tem que pensar que isso é algo, assim, desafiador, né? Porque o animal volta na clínica, né? Ele volta ali no atendimento veterinário,
ainda positivo, com lesões, e aí a gente tem que fazer toda uma conduta de atendimento, né? E o animal provavelmente vai ter um fígado bem alterado, né? Bem destruído por conta, né? Desse excesso aí de medicações, porque ele não toma uma coisa só, né? Muitas vezes ele tem que tomar um conjunto de medicações. Por quê? Porque, além de processo de inflamação no local da lesão, eu tenho uma contaminação bacteriana secundária, porque o fungo fez lesão e alteração, não só tegumentar, mas na parte do pulmão, na parte respiratória. E aí eu posso ter o quê? Comprometimento de bactérias, né? Secundária à doença primária aí. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, fora que eu já relatei aqui que pode ocorrer uma alteração de criptococose em um animal que já tenha outras comorbidades em conjunto, e esse animal possa estar sendo tratado para essas outras comorbidades também. Então, aqui, esse caso, eu falo que ele é um caso inédito, porque eu estou até conversando com a colega, né, que hoje ela já é médica veterinária, eu participei da banca de TCC dessa colega, né, e assim, um tema muito importante, muito relevante, né, que trouxe um caso diferente, uma apresentação muito diferente, porque observem que os sinais e as avaliações que a gente faz de todos os relatos e publicações e atendimentos dentro da parte de criptococose nos animais, a gente observa mais lesões tegumentares e respiratórias, né? Então, pode ser que um ou outro venha com sinal neurológico, ou até mesmo o respiratório com o ocular em conjunto. Mas, na parte de alterações tegumentares, vamos voltar aqui um pouquinho só para vocês observarem. Observem que eu estou mais localizada na face desses animais. E aí, para cães, eu tenho uma apresentação mais em membros também, tá? Talvez pelo local, né, de contaminação, de repente, ou por migração de, às vezes, linfonodos, né, via linfática. Mas aqui, ó, eu tenho mais uma localização na região de face, tá? Então, aqui eu tenho mais alterações na região de face. Tegumentar eu vi em outros órgãos, mais em cães. E esse trabalho, né, ele vem com uma apresentação que o tutor cuidava em casa apenas com um produto tópico. Então, começou com uma lesãozinha pequena, isso aqui foi antes da consulta, ó, tinha uma tumefação, e isso é uma região de pescoço. E essa região de pescoço, ela é citada em uma literatura bem antiga, de 2006. Então, ela é citada como uma das possibilidades de acometimento aí do fungo, que é a região de pescoço. A gente quase não tem artigos e trabalhos publicados com essa lesão e essa alteração. Esse tutor tem muitos outros gatos na casa, eles gostam de ficar no telhado, e essa alteração de lesão com uma tumefação, ela inicialmente foi tratada ali empiricamente pelo tutor, né, como a alteração que veio aí por conta, provavelmente, de alguma briga, né? A suspeita sempre é que teve alguma lesão, que o gato brigou, saiu, às vezes os gatos não castrados, né? Gatos errantes, eles vêm com lesões para a gente, e eu já atendi casos que era tumor, e a tutora falou, não, fez uma lesão na orelha, né? E brigou. De repente, quando a gente desinflama tudo isso, a gente faz uma nova coleta, não era briga, era células tumorais. Então, tem essa questão que a gente tem que sempre atento para gato. Nem tudo que a gente está vendo ali é a mesma coisa, né? E gato faz doença zoonótica importante. Então, aqui, ó, essa gata com a lesão ulcerativa foi de fevereiro, ela ainda não tinha sido atendida. É uma gata jovem, era, né? Que a paciente não está mais viva. Era uma gata jovem, de 4 anos de idade, né? E chegou com essa alteração de lesão nessa região aqui do pescoço. Então, após 4 meses dessa lesão, ela chegou para o atendimento assim. Então, essa ferida, ela foi no dia 17/6/2022, né? Ela foi fotografada, porém, eu acredito que tinha uma lesão anterior a essa, uma fotografia anterior a essa que eles não colocaram. Então, ou talvez eu não tenha colocado. Mas o que aconteceu? Daquela evolução
uma lesão inicial para essa evolução, ainda não tinha esse diagnóstico. Aí resolveu fazer citologia da lesão, a veterinária cedeu essas imagens, né, que foi a doutora Letícia, e aí em conjunto com a Giovana, né, que foi a colega que estava acompanhando o caso e apresentou o caso, esse paciente, ele foi internado, essa paciente, ela foi internada no dia da consulta, ela foi internada porque ela estava muito debilitada, né? Essa imagem, ela já reflete para a gente o quê? Que o animal teve uma evolução muito grave, progressiva, né? Da primeira imagem que a gente tem, que foi em fevereiro, para essa imagem que foi no mês de maio, né? Mês de maio, junho. E essa lesão, ela já teve aí uma progressão não só pela região do pescoço, mas também já migrou aqui para a região do queixo, né? Região peitoral também já estava começando a ser acometida. Então, provavelmente fez migração aqui para linfonodos regionais também. E esse caso, ele deu uma complicada, né? Achei interessante que eles contaram toda a complicação que o caso teve, né? Porque o tutor em casa, ele não fazia as recomendações prescritas, né? E esse animal estava bem debilitado. Acredito que esse animal era imunocomprometido, né? Não, acho que não chegou a fazer teste de FeFel desse paciente, mas acredito que ele era imunocomprometido também. Então, aqui a gente já teve uma progressão muito grave. E o que a gente concluiu, né, desse caso? Essa paciente, ela não ficou na internação, o tutor resolveu retirá-la da internação, né? E aí foi instituído protocolo para casa, mas em 2 a 3 dias aí de protocolo para casa, ela veio a óbito. Então, foi encaminhada para o serviço de patologia veterinária da UFG, aqui de Jataí, que é o UFJ agora, né? E essa paciente foi encaminhada para necrópsia, além de avaliar rim, o fígado, foi encontrado também as células de leveduras do tipo criptococcus, né, não os tecidos. Tá? Então, foi confirmada, além da citologia que foi feita daquela lesão, né, pelo laboratório que já está aí, a gente teve uma confirmação aí que tinha, né, presença de estruturas fúngicas do tipo criptococcus, né, mas a biópsia foi bem confirmativa em todos os órgãos sendo afetados e acometidos. E o que a gente pode tirar, né, de experiência desse caso aqui, né? Então, a gente pode ressaltar a importância, né, dessas doenças, não só na saúde pública, mas também de que são doenças zoonóticas. Então, esse tutor tem mais animais, né, e as meninas provavelmente orientaram, né, e fizeram todo o acompanhamento de animais ali, né, que poderiam também ter a doença e às vezes não manifestar ainda de uma forma tão grave como esse animal apresentou, né? O diagnóstico precoce é extremamente importante, porque a gente evita a evolução do caso. Vocês viram que no início tinha uma lesão única, né? E aí, com o passar dos meses, isso foi só progredindo e piorando. Usar de técnicas de diagnóstico adequadas são extremamente importantes para a gente concluir esse diagnóstico, né? E a gente também tem que trabalhar o quê? A questão da disseminação desses agentes, né? Tem como eliminar o pombo? Não, né? Até porque a gente não está aqui com esse intuito, né? Porque o pombo não desenvolve a doença, ele apenas elimina a doença aí no meio ambiente, o fungo, né? O agente. Então, a gente tem que ficar atento aos animais semidomiciliados, né? Que são os animais errantes, que a gente costuma dizer. Esses animais são os principais perpetuantes aí das doenças zoonóticas, né? E dessa micose fúngica oportunista. Então, aqueles tutores que têm aí aquela questão de adotar, né? E eu, às vezes, não adotei, mas eu estou cuidando, né? A gente ouve muito isso. Tem um gato lá, uns gatos lá em casa, mas eles não são meus. Eles foram chegando e foram ficando. Eu considero que esses animais são errantes. Então, eles são animais que vivem ali semi-domiciliados, mas eles não estão sendo cuidados da forma que deveriam ser cuidados. Eles não passam pelo atendimento veterinário, eles não passam por toda uma
avaliação clínica, exames, né, de check-up para ver como está a imunidade, né, para ver se não tem alguma alteração. Eles não fazem castração, né, então esses animais têm chance de brigar com outros, os gatos principalmente, e está carregando mais doença um para o outro e levar essas alterações e essas doenças para dentro da casa, né, do tutor, que está aí dizendo que tem gato lá, mas que o gato não é dele, eles foram ficando porque eu alimento. Então, dar só comida e água não é cuidar. Eu falo que eu não pego mais animais, eu tenho 3 gatos e uma cachorrinha, né, idosa. Então, não pego mais animais porque eu sei a responsabilidade. Então, quando a gente passa nas ruas, a gente vê muita coisa, né, o que a gente pode orientar ou até sinalizar, fotografar para alguém ir e ajudar e a gente até poder participar, né, de alguma ajuda. Isso é tudo muito bem-vindo, mas essa questão de pegar o animal das ruas sem passar por um atendimento veterinário prévio antes, isso faz com que a gente tenha muitos problemas no futuro, porque o animal pode ter tantas alterações. Um gato, por exemplo, ele pode ter uma doença fúngica como a dermatofitose sem ter sintomas, sem ter sintomatologia. Então, a questão da criptococose ela é muito mais grave, muito mais importante do que a gente imagina, porque o gato às vezes está só com uma secreção nasal. E o gato, ele está saudável, de repente os exames ainda não estão alterados, e a gente pensa, esse gato só está com doença respiratória. E não, o gato já estava com uma criptococose, e a gente estava ali em contato, os outros animais, outros gatos também estavam em contato, e não tem vacina para criptococose, né? Então, a gente tem que começar a ter outros olhos, né? Novos olhares são importantes, e aí esse risco de doença, né, e de disseminação de doença, ele vem principalmente dessas pessoas que têm ONG, têm abrigos, ou que querem cuidar muito e ajudar, né? E aí acabam disseminando ainda mais a doença, e isso torna um risco de saúde pública muito mais grave, né? Porque são muito mais animais que estão ficando doentes, né? Estão adoecendo, e o tutor, ele começa a chorar ali para os médicos veterinários, né? E dizer que o médico veterinário tem que fazer desconto, que o médico veterinário tem que ajudá-los, né? Porque eles têm muitos gatos. Então, a gente hoje tem que trabalhar nessa linha, né? De responsabilidade, adoção responsável, pegou, tem que castrar. Esses são os mínimos cuidados que o animal merece, né? Porque em outros países você só tem animal se você tiver condições de tratar e cuidar desses animais. Então, por que aqui no Brasil a gente pode pegar Deus dará e achar que só porque é bonitinho, né, a gente vai dar água e comida e tá tudo certo. E não é isso, tá? Então, só porque o bicho é bonitinho, ele pode passar muitas doenças que têm importância, né, na saúde pública, que são zoonoses, e que pegou esse animal, ele agora está na sua responsabilidade. Então, a primeira coisa é levar para o médico veterinário, para fazer toda uma avaliação, todo um exame, uma investigação, começar protocolo vacinal, fazer a castração na época adequada, né? E hoje a gente tem planos e programas de castrações aí dentro das cidades, né? Não somente cidades grandes, mas interior aí, que tem programas que vão facilitar e ajudar, né, nessa questão. Então, não é que é caro, né? Porque o tutor às vezes descuidou mesmo, pode se cadastrar e poder organizar para castrar. Tem veterinários nessa parte de prevenção que vão até o domicílio fazer as vacinas, né? A prefeitura e o governo em si já fornecem as vacinas antirrábica anualmente, então faz só de doenças, né? E previne da forma correta e dá uma alimentação de boa qualidade. Então, tudo isso gera custos, né? Gera gastos. Então, às vezes é melhor deixar o animal ali quietinho no canto dele, sem levar esse problemão dele para dentro das nossas casas, né? De repente, eu acho que seria interessante, quem não vai cuidar, né? Pegar um outro tipo de animal aí que não dê um custo, né? E que não dê um trabalho desse, e isso gera um problema enorme. Então, os animais, a gente quer o bem deles, a gente sabe que ter um animal é importante para vários processos, até terapias, né? Hoje o animal ele é como se fosse uma terapia para pessoas que têm depressão, pessoas que estão em processo de doença, né? E querem ter uma melhora,
uma melhora no seu sistema imunológico, mas a gente tem que entender que se pegou o animal, tem chances de ele não vir doente, não ser doente e apresentar a doença à medida que a gente introduz ele no nosso lar, tá? E aí isso gera custos, gera gastos. Eu acredito que dentro dessa parte, dessa doença, né, eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês como é importante, né, a criptococose. A gente não fala tanto sobre ela, acho que eu comentei em alguma aula sobre várias doenças, e ela estava incluída, então hoje eu quis trazer para vocês ela mais destrinchada, né, para que a gente pudesse compreender esse ciclo, pudesse compreender que ela realmente é uma doença grave e que a região, por exemplo, Goiânia, tem casos de criptococose, né? São Paulo pinga, ferve de casos de criptococose, essas regiões aí de grandes centros urbanos, mas aqui em Jataí a gente já tem alguns casos que são muitas vezes negligenciados, né? Que não foram diagnosticados, talvez, ou de repente se diagnosticou, não fez toda uma triagem do restante dos animais que vivem em convívio, né? A gente precisa melhorar toda essa parte de atendimento, de orientação, né? E de prevenção também, tá? Muito obrigada. Aqui eu deixo só a referência, né? O trabalho da Giovana foi um referencial, né, para essa aula hoje, mas essa revista, né, que é a revista de Medicina Veterinária Preventiva de São Paulo, né, ela trouxe o tema aí com um destrinchar muito bom, né, da gente trabalhar dentro do tema que foi previsto hoje, né, que é a criptococose e a sua importância na medicina veterinária. É um artigo de 2017, né, foi publicado em 2017 nessa revista, mas que tem aí toda a atualização dentro do contexto, né, da criptococose.